Ministro João Oreste Dallazen, meu agradecimento à Escola da Magistratura e à Vossa Excelência pelo honroso convite para aqui debater esse assunto tão atual e tão importante para nós da Justiça do Trabalho. Os grandes organizadores sempre disseram que o sucesso para qualquer coisa é iniciar bem e concluir bem. O que está no meio tem pouca relevância. Observem que este seminário foi organizado observando rigorosamente esta regra. Começou muito bem com o professor Estevão Mallet e concluirá muito bem o professor Homero. E eu devo dizer que cometi uma infidelidade com os meus colegas, o professor Estevão Mallet e o professor Homero, porque havíamos feito uma certa divisão, e eu, ontem à noite, fui obrigado a reorganizar um pouco a minha fala, porque cheguei ao hotel, depois do que eu vi ontem aqui, extremamente deprimido. Me senti o responsável pelo fracasso da justiça no país, como integrante do Poder Judiciário. Começo falando do artigo 15 do Código de Processo Civil, que estabelece a sua aplicação no direito processual do trabalho, supletiva e subsidiariamente. E passo a analisar se esse dispositivo realmente é interessante, ou realmente é importante, ou efetivamente muda alguma coisa. Ao que parece, quando se fala dele, começa a dizer, olha, o artigo 769 fala só em aplicação subsidiária e o artigo 15 também permite uma aplicação supletiva. Mas será que isso é verdade? Será que isso já não está no artigo 769 do Código da CLT? Esse dispositivo abroga o artigo 889, que antes de ingressar no processo civil, na execução, determina que façamos a incursão pela lei de execução fiscal? Penso que, para responder a essas indagações, devemos compreender a razão, o motivo da existência destes dois dispositivos na CLT. Esses dois dispositivos não têm origem na CLT. A origem deles é precedente à CLT. A primeira norma que tivemos tratando de direito processual do trabalho foi o Decreto-Lei 1237, de 2 de maio de 1939. À época, as normas de direito processual do trabalho, que hoje ainda são as normas que temos, eram extremamente avançadas, extremamente progressistas, extremamente inovadoras. Qual era o direito comum, o direito processual que existia na época? Ainda não existia o CPC de 39. O CPC de 39 surgiu apenas em setembro de 39. O direito processual civil era regido pelos códigos civis estaduais, códigos de processos civis estaduais. Naqueles que não adotaram os códigos próprios, era regido pelo Regulamento 737 de 1850 e, nas suas omissões, pelas ordenações filipinas. Então, era preciso uma norma
que obstasse a contaminação das regras de direito processual do trabalho por todo esse arcabouço existente no direito processual comum, que era extremamente nocivo, era extremamente retrógrado diante da inovação, da progressividade, da celeridade que se pretendia alcançar com o Decreto-Lei 1237 de 39. Relativamente à execução, porém, se fez a remessa à Lei de Execução Fiscal, porque no ano anterior, em 1938, foi publicado um decreto-lei para a adoção da execução fiscal. Para a Lei de Execução Fiscal. E a Lei de Execução Fiscal, obviamente, como beneficiava o Estado, o poder público, também tinha regras para execução muito mais avançadas do que dos códigos de processos civis estaduais e do que do regulamento 737 de 1850. Por isso, então, se fez a remessa, se adotou se fez a opção de edição de poucos dispositivos, tratando de execução, com remessa subsidiária à Lei de Execução Fiscal. Mais uma vez, se estabeleceu uma regra de contenção. O objetivo era evitar o ingresso no processo do trabalho das normas de direito processual comum. E isso foi feito no artigo 39 do Decreto-Lei 7.237 de 39. Quando surgiu o Código de Processo Civil de 39, logo em seguida foi publicado o Decreto-Lei 6.596 de 1940 para regulamentar o Decreto-Lei 1237 de 39. Nesse momento, teríamos a oportunidade, então, de adotar o Código de Processo Civil, já que passávamos a ter um Código de Processo Civil unitário. Entretanto, se tiverem oportunidade de fazer um comparativo do Código de Processo Civil de 39, verão que ele repete quase que literalmente o Regulamento 737 de 1850. O direito processual civil, com o CPC de 39, evoluiu muito pouco. Se fizerem um comparativo do Regulamento 737 de 1850, verão que ele é quase que uma cópia literal das ordenações filipinas. Portanto, o direito processual civil em 39 teve uma evolução mínima. O que se fez, então, foi regulamentar o Decreto-Lei 1237 de 39, adotando as mesmas regras de contenção. A regra estabelecida no artigo 71, aliás, no artigo 196, que atualmente é o dispositivo que foi consolidado na CLT. É o dispositivo que nós temos. Este decreto é a parte processual da CLT. A CLT apenas consolidou, em 43, a legislação que havia à época. Então, o que nós temos, na verdade, nestes dois dispositivos legais, no artigo 769 da CLT e no artigo 889, são regras de contenção. Evita-se o ingresso no direito processual do trabalho das normas de processo civil que não são efetivas, que não são eficazes. Com isso, estes dois dispositivos legais já contemplam subsidiariedade e supletividade do direito processual comum
diante daquilo que neles for mais efetivo, mais eficaz do que a norma que há no processo do trabalho. Vejam que isso nós já fazemos. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Vejam que nós já aplicamos normas de direito processual comum, mesmo não havendo omissão na CLT. Nós aplicamos isso sobrepondo, por exemplo, nós aplicamos o artigo 422 do CPC, que dispensa o compromisso do perito, quando o artigo 827 da CLT sugere este compromisso, quando ele fala que o juiz ouvirá o perito compromissado. Portanto, há compromisso do perito. Veja que nós utilizamos também a multa nos embargos de declaração, que está no Código de Processo Civil, sendo que nós temos dispositivo específico sobre embargos de declaração que não tratam de multa. Nós utilizamos o artigo 13 da Lei de Execução Fiscal para que o oficial de justiça faça a avaliação da penhora no momento em que realiza a penhora, em detrimento do artigo 886, parágrafo 2º da CLT, que diz que a avaliação será feita após o julgamento dos embargos. Usamos o artigo 692 do CPC, que trata do preço vil da arrematação, quando o artigo 888, parágrafo 1º, estabelece que o bem será alienado pelo maior lanço. Além disso, utilizamos também de normas conjugadas. Utilizamos a supletividade. Veja que nós fazemos uma conjunção, uma mescla de dispositivos da CLT com dispositivos do CPC. Fazemos isso, por exemplo, no artigo 801, que trata dos casos de impedimento, suspeição do juiz. Fazemos uma mescla com 134 e 135 do CPC, alguns de seus incisos, porque o restante já está no 801. Vejam que fazemos isso quando tratamos das hipóteses de suspeição, incapacidade e impedimento de testemunhas, que já está tratado no artigo 829 e nós conjugamos com o 405 do CPC. Há algumas discussões que se estabelecem dizendo que nós não podemos, por exemplo, quando aplicamos norma do Código de Processo Civil, trazer parte dele. Mas estou mencionando hipótese em que nós fazemos isso. Na remessa necessária, nós temos Decreto-Lei 779 de 69 e trazemos do CPC só parágrafo 2º e 3º do 475. Alguns, inclusive, passam a dizer, tudo bem, podemos então trazer um parágrafo desde que seja inteiro. O que não podemos fazer é trazer um pedaço. Como se faria se aplicássemos o artigo 475J? Porque tudo já está disciplinado no artigo 880 da CLT. E se fôssemos aplicar o 475J, dele nós traríamos só a multa de 10%. Isso nós não podemos fazer, trazer só um pedaço. Essa aplicação supletiva nós não podemos fazer. Mas isso não é verdade. Nós fazemos isso. E nós fazemos isso quando nós admitimos embargos de declaração por obscuridade. O artigo 897-A fala que nós temos embargo de declaração para as hipóteses de omissão, contradição e manifesto equívoco no exame dos pressupostos recursais. Não fala de obscuridade. Quando nós aplicamos o 535, nós estamos trazendo para o processo de trabalho somente a obscuridade. Portanto, parece-me que o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, projetado, não traz inovação alguma. Não muda absolutamente nada. Porque a nossa regra existente na CLT, as regras existentes na CLT são autossuficientes e não se modificam com ele. Passam a conviver em conjunto e de modo harmônico, dizem
praticamente a mesma coisa. Há uma certa rejeição de nossa parte. Há algumas ideias do novo Código de Processo Civil, principalmente porque nos imputam responsabilidades pela morosidade, pela deficiência, mas penso que não é caso para rejeitarmos o novo CPC. O projeto tem normas importantes, tem normas que garantirão grande eficácia no processo de trabalho, se extrairmos efetivamente estas normas efetivas. E, principalmente, o mais importante é que temos que ter sempre a noção de que a norma se desprende do interesse do legislador. Ela tem vida própria. E lembro aqui um filósofo argentino, Carlos Cárcova, que diz o seguinte: ele diz que as normas, vejam só, as normas só dizem o que alguns homens dizem que as normas dizem. Somos nós que interpretamos as normas. Cabe-nos, portanto, interpretá-las de modo a garantir efetividade, a garantir a publicização do processo, que jamais pode se perder no âmbito do processo do trabalho. Falando como membro do processo do judiciário trabalhista, penso que a publicidade impera. Como cidadão, tenho desapreço à ideia de um processo privatizado, como se prega, ou como se pregou ontem, durante todo o dia. Por exemplo, a ideia de negociação processual, que se tratou aqui. Falou-se de altos empregados. Mas o que é autoempregado? O autoempregado, segundo a ideia, não necessitaria de proteção alguma no âmbito do processo de trabalho, porque ele não é hipossuficiente. Por que razão, então, o salário é impenhorável? Qual a razão de se estabelecer a impenhorabilidade dos salários sem a distinção de altos empregados, baixos, ou seja o que for? Porque o empregado sobrevive, independentemente do valor que recebe, sobrevive deste valor. O único poder de manutenção dele é a força de trabalho dele. E aí nós podemos enfrentar esta ideia de negociação, embora não esteja dizendo que não é possível negociação alguma. Nós temos normas que permitem negociação. Mas nós podemos enfrentar com o artigo 444 da CLT, que estabelece que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes. Aí está a negociação, é possível. Em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos e às decisões das autoridades competentes. Com relação à declaração escrita de testemunha, que também seria foi uma ideia sugerida, a possibilidade de se negociar, penso que, principalmente no âmbito do processo de trabalho, e tendo em conta a publicização dele, não podemos compactuar com isso com perda da imediatidade, exceto nas hipóteses em que a imediatidade é inviável, como, por exemplo, na situação de oitiva de testemunha por carta precatória. Agora, não sendo esta a hipótese, a imediatidade é fundamental. Todos nós aqui que passamos por salas de audiência, que estamos em salas de audiência, nós não decidimos de acordo com aquilo que nós ouvimos. O nosso convencimento se forma de acordo com aquilo que nós sentimos. Porque muito mais importante
do que as palavras ditas pela testemunha ou pela parte, é o modo como se diz, é o modo como se fala. É isso que provoca o convencimento. É isso que permite ao juiz exercer o controle psicológico das declarações. Sem isso, não há justiça. Há algum tempo conversava com um magistrado da província de Buenos Aires e perguntava a ele como é que se davam os julgamentos lá. E, para minha surpresa, não conhecia a legislação da província de Buenos Aires, se dá sem imediatidade. O juiz que instrui não julga. Ele instrui e encaminha para um colegiado julgar, com perda absoluta e total de imediatidade. Outras situações que foram tratadas aqui ontem, né, se foi dito sobre o princípio do autorregramento da vontade das partes, a atuação supletiva do magistrado, redução de poder instrutório do juiz, inquirição pelas partes e supletivamente pelo juiz, permissão para a não produção de prova contra si. Penso que nada disso ingressa no processo do trabalho. E nada disso ingressa no processo do trabalho, porque aqui sim temos regras mais efetivas. Primeiro, temos o amplo poder de direção do juiz no processo do trabalho, que está na primeira parte do artigo 765. Temos o amplo poder o amplo poder probatório do juiz, que está na segunda parte do artigo 765 da CLT. Com relação à inquirição do juiz, está no artigo 820, é o juiz que inquire. As partes podem requerer a inquirição, que será feito por intermédio do juiz. Quem se atreveu a autorizar as partes a formularem perguntas direto para as testemunhas, fez isso uma única vez. Confesso que já fui seduzido por esta ideia. Porque, doutrinariamente, é uma ideia fantástica. É a ideia de democratização, é a ideia de divisão de trabalho. Na prática, é um desastre. Nós temos, vejam só, no processo do trabalho, no processo civil, começou-se a falar do princípio da cooperação em, mais ou menos, 2002. E agora foi positivado no projeto. Começou-se a falar do princípio da cooperação no processo civil em 2002, não porque se percebeu que este princípio deveria ou era um princípio do processo civil. Começou-se a falar dele porque em 2002 o Código de Processo Civil de Portugal foi modificado para introduzir este princípio naquele código. Nós temos esse princípio desde 1937. Aliás, desde 1939, que está no artigo 645 da CLT. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. Portanto, ninguém pode, ou ninguém tem o direito de não produzir prova contra si, exceto nos casos, e aí eu salvo o motivo justificado, exceto nos casos de incriminação criminal, de imputação de crime, exceto nos casos de dever de sigilo profissional. Fora dessas hipóteses, todos são obrigados a cooperar. E todos são todos. Partes, testemunhas, juiz
terceiros, seja quem for. Com relação ao veto às decisões surpresa, também aqui vou aderir à manifestação do professor Estevão Mallet, porque penso que o contraditório é fundamental, não só como magistrado, mas como cidadão. Em juízo, também gostaria de ter o meu contraditório respeitado, o meu direito à manifestação. Não tenho dúvida, entretanto, de que a criatividade dos juízes fará surgir jurisprudência, em alguma medida, como surgiu no direito português. Trouxe aqui duas decisões do Tribunal das Relações de Portugal. Esse princípio, esse contraditório que impede a emissão de decisão surpresa foi introduzido no Código de Processo Civil, editado ano passado, em 2013, mas já existia, já tinha sido positivado anteriormente. E anteriormente, vejam aqui, decisões de 2004 e 2011, se disse o seguinte: a decisão surpresa apenas emerge quando ela comporte uma solução jurídica que as partes não tinham obrigação de prever. Se as partes tinham obrigação de prever aquela decisão, ela não é decisão surpresa. A outra, o cumprimento do princípio do contraditório não se reporta, pelo menos essencial ou determinantemente, às normas que o juiz entende aplicar, nem à interpretação que delas venha a fazer, mas antes aos fatos invocados e às posições assumidas pelas partes. E aí nós temos uma mitigação dessa ideia de decisão surpresa. Bom, rapidamente vou traçar aqui, vou falar aqui de um princípio que é fundamental na execução e que é extremamente maltratado e que, felizmente, o projeto do Código de Processo Civil deu o devido tratamento a ele. Se nós tomarmos a jurisprudência que trata desse dispositivo legal, o artigo 620, o princípio da menor onerosidade, vamos ver que a maioria das decisões interpreta esse dispositivo como se ele existisse sozinho no mundo. Então, nenhuma execução pode ser processada de modo gravoso ao devedor. Qual é a execução que não causa prejuízo ao executado? Nenhuma. Todas causam. O que se tem que buscar é a menor onerosidade. E aí nós precisamos retornar às ideias de teoria geral da execução. Qual é a finalidade da execução? Isso está dito no atual código e reproduzido no código projetado. A finalidade da execução é satisfazer o interesse do exequente. Isso está no artigo 612 do CPC. Se a execução tem por objeto, tem por finalidade satisfazer o interesse do exequente, o executado se encontra em estado de sujeição. E aqui não vai nenhuma consideração ideológica para dizer isso. Isso está dito com estas mesmas palavras na exposição de motivos do CPC de 73. Portanto, a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode contrariar a finalidade da execução. E por isso, felizmente, o artigo 821 passa a dizer o seguinte: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Até aqui nenhuma novidade. Agora, no parágrafo único, diz o seguinte: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. O que se quer dizer com isso, na verdade, é o que já foi dito em jurisprudência, inclusive desta corte aqui. Há uma decisão que foi exarada que teve como relator o ministro Luiz Felipe, e que adequou exatamente a interpretação desse dispositivo legal. E que diz o seguinte: este princípio ele é aplicável quando houver vários meios de execução, no mínimo, igualmente eficazes. Não há possibilidade de aplicar esse dispositivo diante de meios de execução díspares. Então, eu posso aplicar esse dispositivo, por exemplo, diante de uma penhora de dinheiro e, adotando a jurisprudência do TST, a carta de fiança bancária, que equivale a dinheiro. Agora, entre dinheiro e um imóvel, eu tenho meios de execução diferentes. Não são meios igualmente eficazes. Não tenho como aplicar esse dispositivo legal. Só posso aplicar diante... Tá. Ok. Tá incorreta a redação, sim. Eu tenho na 821. projeção, Júlio? Oi? Eu tenho na minha projeção. Tem na sua projeção? O parágrafo único. Tá, aí, eu vou ler aqui só para não... Ao executado que alegar maior gravidade da medida executiva, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, é isso. Há necessidade de que os meios executivos tenham a mesma eficácia. Para não avançar no tempo do meu colega Homero, vou tratar só de mais um ponto específico e vou parar. Vou tratar só do item 8, que permite o protesto extrajudicial de sentença e a inscrição do nome do devedor, do executado, em cadastro de devedores. Artigo 531 e 798, parágrafo 3º. E aqui valho-me, uma vez mais, do que disse o professor Estevão Mallet. Nós não fazemos estudos econômicos para a aplicação do direito. Pergunto aos senhores, alguém que deve para um trabalhador uma determinada quantia e tem também de pagar uma dívida existente ou que ele realizou no mercado. Ele fará a opção, ele só tem o valor para pagar uma destas dívidas. Que opção ele fará? De pagar crédito trabalhista ou de pagar uma dívida comercial ou bancária? Se ele fizer a opção de pagar a dívida trabalhista, tendo em conta o espírito humanitário dele, no dia seguinte o nome dele estará inscrito no SPC e no Serasa. Qual a opção que ele fará? Nós precisamos, portanto, também adotar esses mecanismos que são mecanismos, na verdade, de coerção. E esses mecanismos de coerção são mecanismos legítimos. São mecanismos legítimos para fazer com que a decisão judicial tenha uma importância, pelo menos, no mínimo, igual a uma prestação que é feita no comércio ou
a uma dívida bancária cobrada extrajudicialmente. Peço desculpas pelo excesso do tempo. Gostaria de tratar de outros temas, mas tenho certeza que o meu colega e amigo Homero terá muito mais a acrescentar aos senhores. Obrigado a todos pela paciência.